Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. Minha convidada de hoje, no Sofá do VR, é uma jovem empresária birubense que, com apenas 20 anos de idade, teve que enfrentar a perda da mãe para o Covid e se reinventar. Seja bem-vinda, Isabela Bonassina. Muito obrigada, Raquel. Boa tarde, é uma honra tê-la aqui e poder compartilhar um pouquinho da tua história, que começou bem cedo, né? 20 anos de idade, você é natural de Soledade, né? Há pouco mais de 3 anos que você reside em Biruba com a família. O que te trouxe a Biruba? Conta um pouquinho desde onde tu nasceu até tu parar aqui em Biruba. A minha naturalidade é de Soledade, né? Mas eu fiquei lá há pouco tempo. Com 2 anos de idade eu já fui para Ibirapuitã, que foi a cidade que eu morei até então a maior parte da minha vida. E eu me formei no ensino médio e vim pra cá. Meus pais já estavam aqui em função do serviço deles, né? Eles fazem eventos, eles vieram ser responsáveis pelos eventos que acontecem na SUCA, na Cotribá. E o meu irmão, então, tinha sido o primeiro a vir em questão da faculdade, que ele faz ciências da computação ali no IF. Aí eu vim meio contra a vontade, né? Porque a gente é sempre... Quando exige uma mudança, quando acontece uma mudança, eu tenho muito medo, muito medo de mudanças. Então eu vim meio contra a vontade, eu queria permanecer lá, mas meus pais disseram, não, vai. Então eu vim e tô aí há 3 anos. Tu veio com 17 anos pra cá, né? Com 17 anos. Olha só, uma curiosidade, eu era de Ibirapuitã também. Eu nasci em Vitor, mas eu morava em Ibirapuitã. Não sabia. Com 20 anos, você já foi professora, fotógrafa e agora uma jovem empreendedora. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Como é que foi a fotografia na tua vida, né? O magistério? Conta pra gente. A fotografia na minha vida ela surgiu bem cedo, né? Eu tinha 14 anos quando eu decidi que eu queria tirar fotos. Aí com 15 eu comprei minha primeira câmera, daí comecei meu trabalho. A Ana Paula foi minha primeira cliente, nunca vou me esquecer disso. Eu tava no aniversário, ela me mandou que queria que eu tirasse umas fotos dela. E ali começou, né? Era um serviço pra mim. Eu sempre gostei, tive na ideia de querer empreender, porque meus pais sempre foram, principalmente minha mãe sempre foi muito empreendedora, né? Então eu tinha inspiração nela muito grande e eu tinha vontade de seguir de alguma forma o mesmo caminho que ela. Então eles lidavam com o evento. Eu me apaixonei pela fotografia e ali comecei, né? Aí eu vim pra cá, como eu não conhecia muita gente e tal, e eu queria estudar, queria fazer alguma coisa, né? Meu sonho era fazer publicidade e propaganda, mas só tinha em Passo Fundo, aqui não tinha. Aí eu optei por fazer o magistério. Aí eu comecei a dar aula, fiz o estágio, eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria. Tu ficou quanto tempo dando aula? 1 ano. 1 ano? É. Depois que eu comecei na loja, eu dei aula particular ainda um tempo, mas daí só particular, não na sala de aula mesmo eu fiquei 1 ano. E daí eu vi que não era aquilo exatamente que eu queria, e minha mãe começou, por que tu não abre uma loja? Porque ela teve muitos anos loja, né? Vamos abrir uma loja, vai abrir o espaço ali na Galeria da Cotribá, vamos montar, eu te ajudo. Tá, daí foi, na hora eu topei, né? Aquela ideia de empreender, aí tamo aí. Tu tinha então, quando abriu a loja, 19 anos de idade. 19 anos de idade, sim. Resiliência, a sua loja, né? Nos conte sobre a escolha do nome e o significado do nome, que na minha introdução já falei um pouquinho, mas é um nome forte, né? Isabel, é um nome bonito. Conta como é que surgiu o nome da loja. Quando ela falou da loja, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a palavra resiliência, porque eu sabia que ia ter que se recuperar de situações muito difíceis que a gente ia abrir. Na época eu não imaginava que ia ter uma pandemia, mas a gente sempre sabe que começar algo novo numa cidade ainda que eu não tinha muitos conhecidos ia ser uma dificuldade, né? Tem tantos conhecidos, né? É um desafio duplo. Ia ser uma coisa difícil. Aí quando surgiu a pandemia, eu só tive certeza que tinha que ser esse o nome, que eu ia precisar sim me recuperar de situações difíceis, mas que eu ia seguir, assim como a minha mãe sempre seguiu, meu pai sempre seguiu. E tinha exemplos muito grandes de resiliência dentro da minha casa. Eu lembro na inauguração eu fiz um breve passeio pelas lojas, né? Então logo que inaugurou a galeria, vocês inauguraram junto a loja. Eu lembro que eu estive lá na loja junto com você e com a mãe. Agora a gente vai falar uma parte difícil para você e para toda a tua família. Respira fundo.
Você perdeu a sua mãe e parceira, né? Com apenas 46 anos de idade, ela tinha, uma jovem mulher, para o Covid. Sim. A gente sabe que ela lutou bravamente por uns 20 dias. Conta pra gente como é que foi esse período para vocês. A gente chegou a 81 casos em Ibirubá por morte de Covid. É um número grande, a gente sabe que isso causa um buraco enorme na família, né? Com certeza. Então, esses 20 dias que a minha mãe tava, nos primeiros dias, então, eu tava numa viagem, era o pico da pandemia, a gente tinha marcado uma viagem já pra praia, tava tudo paga, e a imobiliária não aceitava o cancelamento e nem o adiamento da reserva, né? Então a gente ficou maior parte do tempo dentro do apartamento, a gente foi pra Palmas, né? Que é uma cidade, quem conhece ali, muito pequenininha, não tinha movimento nenhum, né? E eu ligava pra minha mãe todos os dias e a partir do momento ela começou a não me atender mais. Eu ligava e ela dizia, ai, desculpa, não pude atender. Daí eu perguntei pra ela, mãe, o que tá acontecendo? Porque eu tinha um sentimento muito ruim dentro de mim, sabe? Daí ela disse, não, eu tô no hospital, eu tô com Covid. E a princípio não era pra mim saber, porque ela sabia o quanto eu ia ficar preocupada, sabe? Eu disse, não, eu vou voltar agora pra ir, então, não volta que eu tô bem, não é nada. Eu só quis vir porque aqui eles vão me dar o suporte que eu preciso maior, não volta que não é nada. Daí ali eu já comecei, já zero, né? Nos primeiros dias não tinha como aproveitar nada, a gente praticamente nem saiu de casa. Daí quando eu cheguei aqui em Brubá, eu percebi que não era nada, que ela realmente tava bem ruim. No primeiro dia que eu tava aqui, na primeira madrugada, meu namorado me levou pro hospital com falta de ar e tudo, e eu pensei, pronto, tô com Covid também, né? Daí o médico olhou pra mim e disse, não, teu Covid é ansiedade. Me fez uma injeção calmante e eu voltei pra casa. Daí no outro dia, ela simplesmente já não podia mais levantar da cama, ela não podia mais ir no banheiro, não podia mais tomar banho, porque ela tava muito debilitada. Isso ela tava em casa? No hospital. No hospital. Daí eu vi que não era nem um pouco brincadeira, sabe? Que apesar dela ser nova, não ter nenhuma comorbidade e tudo, ela tava se entregando. E aí, com o passar dos dias, às vezes tinha uma melhor, às vezes tinha uma pior, era um carrossel de emoção, né? Às vezes a gente tava muito feliz, agradecendo que ela tinha melhorado, de repente chegava a noite, piorava, ela teve febre todos os dias. E quando chegou a notícia, eu nem sabia como eu ia reagir, né? Meu pai chegou chorando em casa, daí eu já sabia, eu sentia. Ele disse, tua mãe foi entubada, a gente não teve escolha. E realmente ela foi, era a única coisa que ela pedia todos os dias, não me deixem ser entubada, não me deixem ser entubada. E daí 6 horas depois, 8 horas, ela veio a falecer, infelizmente. Foi 20 dias, então, numa luta contra essa doença que gente deixou muitas famílias. A exemplo da Isabela, com uma perda muito grande. Nesse processo, você me contou uma coisa que eu achei bem legal. A nova coleção chegou da loja, né? Era a coleção inverno. E você me contou que levava até a janela e que todo mundo tinha muita fé que ela ia melhorar. Como é que era? Tu levava as roupas para ela ver? Nessa época tava chegando as caixas da Hering já, né? Que a Hering mandou a coleção um pouquinho adiantada, daí tava chegando a coleção de inverno. E era a nossa primeira estação trabalhando com a Hering, e era uma coisa que eu e ela queria muito desde o início, trabalhar com a Hering, porque era uma marca que a gente gostava bastante, e no verão a gente não tinha conseguido. Então no inverno a gente conseguiu, e ia chegando as coisas da Hering, eu passava desses 20 dias, quando eu tava em casa, a maior parte do tempo eu tava lá na janela do hospital. Eu deixei a loja fechada e eu ficava lá na janela do hospital, era de vidro, eu ficava olhando ela o tempo todo. Daí chegava a coleção, daí eu pegava e ia lá na janela, olha mãe, gostou disso? Olha mãe, que legal esse. E ela, nossa, que lindo, era uma alegria pra gente, sabe? Sim, um jeito de se comunicar, né? Isso antes do entubamento? Depois do entubamento eu não consegui mais ver ela, infelizmente. Manter a loja após essa grande perda é um grande desafio para você? E não é, né? Porque perder ela me fez encontrar uma força gigante que ela tinha, e eu tenho certeza, cada vez que eu penso se eu tenho que desistir ou não, passa muito rápido, porque eu tenho certeza que não.
Ela tá muito orgulhosa, eu tenho certeza onde ela tá muito orgulhosa. E ela não vai querer nunca que eu desista. Porque ela jamais desistiu de nada da vida dela. E foi assim que ela ensinou a gente, né? Nunca desistir. Então não se torna um desafio quando a gente encontra força em alguém que a gente tanto ama. Você é filha de Carlos Bonacina, tem mais um irmão, o Carlos Miguel, o Carlinhos, isso? O apoio deles é fundamental para seguir em frente. Como é que vocês reagiram após isso? Ah, sem dúvida. Hoje eles são tudo na minha vida, né? Eles são a minha principal força e eu sempre quero estar do lado deles, nem imagino perder um deles, né? A gente logo pensa em alguém que a gente ama, a gente pensa na dor de perder ela e eu não imagino a minha vida sem eles. Eles são muito fundamental. O Carlinhos é mais velho. Ele é mais velho, ele é então... bem diferente de mim, é um guri mais quieto, mais na dele, mais tranquilo. O que a sua mãe, Cláudia, significa para você? Muita força. Muita força. Ela foi forte até o último minuto de vida dela. Mesmo ela estando lá no hospital, ela queria saber como todos estavam, queria saber como meu irmão estava, queria saber como o pai dela estava, a mãe dela. Muito forte, ela sempre se preocupou com tudo. O que tu tem para dizer, Isabela? São 81 famílias só aqui em Imbirubá. Como fazer depois de uma perda dessas? Porque você se reinventou, foi resiliente, né? Igual a tua loja, como o nome diz. Que conselho você dá para as pessoas sobre o Covid, sobre essa pandemia e sobre achar forças? Pandemia, acho que a gente tem que conseguir se cuidar o máximo possível, quem pode, né? Quem pode evitar contato, quem sair para trabalhar, usar o máximo de proteção possível. E sobre encontrar forças, eu acho que a gente encontra com as pessoas que a gente ama, né? Com aqueles que ficaram, a gente tem que encontrar forças e lembrar dos momentos bons, né? Que foram muitos, com certeza. Vocês eram bem unidas, eu vi umas mensagens tuas no Face, um vídeo. Cláudia parecia ser uma pessoa bastante alegre. A gente era muito igual. A gente batia muito de frente, mas a gente era muito igual. A vacina ainda não chegou para tua... Pra minha idade não, vai demorar um pouquinho. Mas tá ali daqui a pouco também. Mas meu pai, graças a Deus, já foi vacinado. E meu irmão ainda não também. O teu pai trabalha com eventos, tu falou, isso, né? Aqui em Imbirubá? Lá nas Fuca. Lá nas Fuca, né? Vamos falar agora da sua loja. Vocês trabalham com roupas masculinas, femininas? Isso. Fala um pouquinho, vamos fazer um merchan da tua loja. Então, a loja trabalha com roupa masculina e feminina, né? Eu tenho um foco bem grande na moda básica e na modinha, aquela moda que sai toda semana, lança e eu já procuro trazer pra loja, né? Já é novidade. Geralmente toda quarta-feira chega novidade, amanhã chega. Olha só, gente. No caso hoje, né? Hoje chegou. Já tem, então. Várias marcas, multimarcas? Sim, trabalho com algumas marquinhas, mas de valores mais baixos. Trabalho também com Hering, Gota Marítima, nosso vestido. A gente, sem combinar, a gente veio com o vestido da Gota hoje. Viu? Uma camisetas polos, da Olho da Água, Cambés também, que é uma marca bem de modinha, bem menininha mesmo. As compras são feitas por você. Sim, eu mesma. Antes, né, era minha mãe, a maioria das vezes, que realizava as compras. Agora tá só eu nessa parte. Tu continua morando com o pai, então? Mora eu, meu pai, meu noivo e meu irmão. Olha, que legal. Isabela, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, o que a gente pode esperar de você pro futuro? Porque, gente, ela tem 20 anos, ela já fez um monte de coisa e tá aí empreendendo, mostrando que idade, né, não é documento, gente. 20 anos de idade, essa moça, com essa cabeça incrível que ela tem, essa força, né, enfrentando o que ela está enfrentando nesse último ano. Com certeza um exemplo aqui pra gente, aqui da comunidade. O que a gente pode esperar pra Isabela daqui pra frente?
Olha, que pergunta difícil. Eu acho que vocês podem esperar o melhor de mim, porque eu vou estar sempre buscando inovar, empreender. Não quero ficar só onde eu estou, quero sempre ir pra frente, né? Que eu acho que a gente já sabe onde a gente tá, a gente tem que buscar ir cada vez melhor, cada vez mais pra frente. E tenho projetos, com certeza, né? Tenho ideias novas. Quero sempre melhorar e inovar. Mas não quero largar o ramo da loja, não. Olha aí. Deixa um convite para quem quer conhecer tua loja, deixa o teu Instagram. Para quem quer acessar lá, a gente vê as novidades, né? Então, são todos convidados para conhecer a minha loja. Fica na Galeria da Cotribá, né? Em cima do supermercado Cotribá. O nome da minha loja é Resiliência e o Instagram é Resiliência Birubá. Eu tô todo dia postando coisas, não passo um dia sem postar algo novo por lá. Muito bem, Isabela, muito obrigada por ter repartido aqui rapidamente com a gente um pouco da tua história. A gente sabe que precisa muita força, né? Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela, né, a família também que vocês têm. Muito amor e muito sucesso. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar mostrando um pouco do que eu sou e do que a loja é e da minha história. Espero que a gente possa estar junto mais vezes. Com certeza. Gente, esse foi mais um Sofá do VR, hoje com a Isabela Bonassina, empresária birubense de 20 anos.